A gente fala sobre emprego. Entidades de assistência a jovens no mercado de trabalho se mostram preocupadas com os possíveis efeitos da nova PEC trabalhista, que criou novas modalidades de contratação. E sobre esse assunto nos atende gentilmente o CEO do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, Dr. Humberto Casagrande. Como é que vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os espectadores. É uma satisfação estarmos aqui. Muito obrigado. Bom, desde que essa PEC foi apresentada, entidades como o CIE vêm criticando muito essas possibilidades de mudança, porque avaliam como uma precarização da oportunidade de trabalho para os jovens e também a falta de acesso à educação, incentivos à educação durante esse período de trabalho. O CIE vem se posicionando de que maneira em relação a essa PEC? O que poderia ser feito para melhorar, para aprimorar essa proposta na avaliação do senhor? Bom, a PEC originalmente ela era só para diminuir a jornada de trabalho e medidas de combate à crise do Covid. Aí houve um chamado Jaboti, né? Um relatório do deputado Cristino Áureo, do Rio de Janeiro, que agregou ali uma série de coisas que não estavam na MP. Entre elas, a previsão da criação de uma nova categoria de trabalhador. Porque para trabalhar no Brasil, você tem que ser ou aprendiz, ou estagiário, ou CLT. Foi criada uma quarta categoria, que é um CLT com redução de direitos. E nós acreditamos, principalmente, que vai haver uma grande evasão escolar com esta medida, porque a melhor maneira de você provocar a evasão escolar é arrumar emprego com jovens sem que esteja conectado com a escola, que é o caso desta quarta categoria criada. O jovem, ao arrumar um emprego, jovem pobre, incentivado inclusive pela família, ele abandona a escola, né? E no Brasil é uma grande tragédia a evasão escolar. Esse é um dos pontos que nós estamos combatendo. O outro ponto é que nós achamos que deveriam ser prestigiados os programas do aprendiz e do estágio, porque eles têm anos a fio de sucesso, histórias de sucesso, e com algum aprimoramento e com algum incentivo da parte do governo, dos deputados nessas medidas, nós poderíamos expandir substancialmente esses dois programas, do estágio e do aprendiz, que estão linkados com a educação. O estagiário, o aprendiz, ele tem que ir na escola. Se ele não for na escola, se ele tirar notas ruins, ele perde o emprego. E este novo tipo de emprego que está sendo criado, ele não tem preocupação com a formação dos jovens e nós não podemos abandonar esta ideia. Só para você ter uma ideia, o ano passado, todos os jovens que fizeram 19 anos no ano passado, 31% deles não concluíram o ensino médio. Então, o programa do ensino no Brasil, o problema, aliás, do ensino no Brasil é muito grave. Sim. Humberto, a Constituição determina que horas extras sejam remuneradas com adicional de 50%. O que diz a reforma trabalhista de 2017 e, por ser inconstitucional, o senhor acredita que essa regra poderá ser barrada na Justiça? Poderá sim, porque é previsto na Constituição esse pagamento e esta medida deverá ser questionada na Justiça. E isso também acontecerá com essa nova medida provisória, porque ela trará uma insegurança jurídica para as empresas. As empresas, ao contratar este jovem, primeiro vai receber uma pessoa despreparada, porque não tem nenhuma capacitação, não está previsto nada de muito sério, né? Diz que a empresa capacitará o jovem. Claro, a empresa vai ensinar o serviço para ele. Isso que eles chamam de capacitação. E então será questionado na justiça, provavelmente, por esse trabalhador, e as empresas, com medo disso, sabendo que vão receber um jovem que não está muito bem capacitado, tem risco jurídico e uma série de outros problemas, não será por causa do pequeno subsídio que o governo dará com o dinheiro subtraído do Sistema S, é que a empresa se sentirá estimulada. Então, esse ponto que você aponta é um grande obstáculo para que a medida provisória decole, ou seja, o risco jurídico de contratar esse trabalhador.
E por um outro lado, a MP institui uma nova rodada do programa de redução de jornada e salários ou suspensão dos contratos de trabalho durante a pandemia do coronavírus. Eu pergunto, desde o início da pandemia, os jovens foram afetados de que maneira? Claro que você tem o jovem que não trabalha, que não consegue emprego, mas o jovem que já estava nessas funções de um trabalho em relação a empresas, o trabalho de aprendiz, muitos jovens perderam o emprego, eles foram cortados no meio da pandemia? Sim, Tiago, infelizmente foram. A nossa carteira no CIE caiu um terço. Nós atendíamos 300 mil jovens e hoje atendemos 200 mil jovens. Ou seja, 100 mil jovens somente com o CIE deixaram de trabalhar. E nós temos na fila hoje, cadastrados, esperando por uma oportunidade, de novo, somente no CIE, 1.750.000 jovens que estão devidamente cadastrados procurando vaga. O índice de desemprego entre os jovens é de 30%, ou seja, o dobro da média nacional. Então, a juventude brasileira, que é representada por 48.300.000 estudantes, é um quarto da população brasileira, vive numa situação bastante difícil. Não há oportunidades de emprego, o nosso ensino fundamental, o ensino médio está muito ruim, houve ainda interrupção das aulas, esta por uma calamidade, mas enfim, aconteceu também. O nível do ensino caiu bastante, o que nos leva a uma situação dramática. Para vocês terem uma ideia, um recente exame do PISA mostrou que 2/3 do jovem brasileiro não sabe distinguir, ao ler um texto, o que é uma notícia e o que é um texto com opinião. Ele não consegue dizer, isso aqui é uma mera notícia, isso aqui é um artigo com opinião. O exame do PISA mostra isso. Então, nós temos que lançar um olhar diferente para a nossa juventude, porque vai ser o futuro do Brasil. E da forma como ela está sendo tratada, nós não poderemos esperar muito boa coisa para o futuro do Brasil. Bom, Humberto, nós podemos perceber então que as desvantagens para o empregador são diversas. Mas e para quem emprega, para o empresário, existe alguma vantagem nessa reforma trabalhista que está sendo proposta? Olha, a única vantagem para o empresário é que ele vai pagar mais barato, né? Porque, por exemplo, esse trabalhador novo que foi criado através do Priori e do Requipe, né, que são os dois programas, eles devem custar aí 20%, 25% do que custaria um aprendiz. Por quê? Porque ele não oferece nada. Então, como ele não oferece nada, o custo é mais barato. Além disso, haverá um subsídio para esse empresário. Ele vai receber metade do pagamento do jovem, não será pago por ele, será pago com recursos do governo, do Sistema S. E aí, então, vai sair muito mais barato. Mas o que os empresários conversam conosco é o seguinte, que muitas vezes o barato sai caro, né? Não é a única vantagem para o empresário contratar, neste caso, é que vai sair mais barato. Porque essas entidades que foram mencionadas aí pelo Tiago, nós conseguimos que o relator retirasse da medida provisória um artigo que tornaria o dano ainda maior, ou seja, ao contratar um desse novo trabalhador previsto nessa reforma trabalhista, ele estaria desobrigado das cotas do aprendiz, que, como sabemos, o aprendiz é uma cota. Então, até os 45 minutos do segundo tempo, constava isso. Contrate um desse novo trabalhador e você estará desobrigado das cotas do aprendiz. Felizmente, conseguiu-se com que ele retirasse isso da medida provisória e a versão que está indo ao Senado para a votação não tem isso. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, eu diria que as vantagens ao empresário são muito pequenas, não o suficiente para fazer o programa decolar. Humberto Casagrande, CEO do CIE, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana. Eu que agradeço, para vocês também.